Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição bíblica dominical, Corpo de Cristo, primeiro trimestre do ano de 2024. Hoje vamos para a lição 11, o culto da igreja cristã. Vamos dar continuidade. A aula que vai ser ministrada dia 17 de março agora. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós em salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se de tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Lição: o culto da igreja cristã. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Introdução. Nessa lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecer em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Um culto santo a Deus, e solene, cheio de referências, de adoração, de ministração, com muita reverência a Deus. Tá? Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos. Por que cultuamos a Deus? Como se reunimos? Procuramos em santificação, em comunhão, em glorificação a Deus. Quando eu abro a minha boca, quando eu estou ministrando a palavra, quando você está louvando a Deus, quando você está cultuando a Deus, você está glorificando a Deus. E quando você glorifica Deus, já viu essa expressão? Você se esvazia, Deus te enche. Então você está se edificando, você está glorificando ao Pai, com ensino, com palavra, com cultos, com louvores, como diz aqui o versículo, com revelações. Você está se esvaziando e Deus está edificando você, que é a igreja de Cristo. Tá? Vamos para o primeiro tópico, a natureza do culto. O culto como um serviço a Deus. Na Bíblia, o culto é mostrado como serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Deuteronômio 6,13. Vamos ler lá? Vamos ver o que diz? Deuteronômio 6,13. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá? Deixa eu achar aqui, ó. É que essa Bíblia minha, ela é bem... folhinha bem fina, né? Mas eu vou abrir aqui para os irmãos. Deuteronômio 6,13 diz assim, ó. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, natureza, um culto de temor a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude como a qual se cultua o Altíssimo. Em um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e uma forma de um ritual, como essa adoração acontece. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto os cristãos serviam, isto é, cultuavam ao Senhor, o Espírito Santo comissionou os primeiros missionários da igreja. Atos 13, do versículo 1 ao 4, vamos ler? Atos 13, do versículo 1 ao 4. É isso? Sim. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra ao qual os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, aqui está dando uma referência. Quando nós servimos a Deus, nós estamos o quê? Cultuando ao Senhor, tá? O culto deve ser solene, cheio de reverências. Por solene, referimos ao que traz respeito e é majestoso, lembra? Nosso Deus, ele é rei, ele é majestade, ele está sobre o seu trono. Então nós temos, vamos, na nossa cabeça aquela visão de que o Senhor, como diz a Bíblia, está sentado sobre o seu trono.
A Bíblia diz que ele se inclina, olha que diga glória a Deus aí, né? Para olhar para a terra. Então ele está na sua majestade. Então é um culto solene. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes. Por isso o culto não pode ser destituído de significados e realizado de qualquer jeito. Não, a Bíblia diz que não podemos fazer a obra de qualquer maneira, né? Quem faz a obra relaxadamente aí não é digno aí do Senhor. Então o culto ele tem que ser prestado. O pastor, o diácono, as pessoas, quando vão para o culto, vão servir a Deus. Quando você serve, você cultua a Deus, tem que estar pronto. Quando eu comecei na minha fé cristã, na igreja neopentecostal, a igreja naquela época, eu não posso falar sobre hoje, eu vou falar da minha experiência. Era muito séria nisso. Nós tínhamos um horário para chegar, se reunir ali, todos os diáconos, na igreja chamada obreiros para estar orando, ungir as mãos ali, né? Vestimenta procurando ser impecável, e aí ia para as portas, receber o povo, receber as pessoas, levar até o assento. Então as pessoas têm uma visão muito deturpada daquilo que elas não conhecem. Mas a igreja que eu fiz parte, que é a Igreja da Graça, durante muitos anos, né, do missionário R. Soares, pelo menos quando eu estive lá, era uma preparação para o culto. Tinha muitos cultos que a gente jejuava o dia todo, né, para que Deus viesse manifestar o poder dele. Então a gente procurava jejuar, como lemos aqui em 1 Coríntios 13, para que houvesse manifestações do Espírito de Deus nas orações, na pregação, nos louvores. Tinha cultos que nós tínhamos um grupo de intercessão, que as pessoas juntavam ali uns 10 obreiros, 10 não, era muito, uns 5, porque senão ia faltar na nave da igreja, no salão. E ficava ali o culto todo orando, Espírito Santo age, Espírito Santo cura, liberta. Então é algo que eu tenho saudades, que hoje eu não vejo muito nas igrejas aí. Tá? Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso temos na Bíblia um parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios só pode destacar o seguinte: mas faças de tudo decentemente e com ordem. Decência e ordem, irmãos. Isso é o principal, é a base de um culto, né? Pode chegar lá de qualquer jeito, fazer de qualquer maneira. Não, tem que ter decência e ordem. Por mais que eu também quero fazer uma observação aqui, que infelizmente nós temos aí também muitas pessoas olhando dessa forma e querendo fazer muito por aparência. Então eu também não concordo muito, né? O que eu quero dizer? A oportunidade para louvar, para pregar é só quem fala bonito e assim sucessivamente. A pessoa não tem muita aparência, a pessoa não fala tão bonito, não louva tão bonito, não tem muita oportunidade. Mas eu acredito que isso faz parte, porque é o culto, estamos ali para cultuar a Deus. Eu acredito que se o Espírito Santo toca, a oportunidade é para todos. Seja que a pessoa vai ler um versículo. Não importa se ela fala bem, se ela é pastor, se ela é pregadora, se ela é diácono ou não. Então, eu acho que é uma linha meio tênua também sobre isso, tá? A igreja acaba usando muito disso para evitar isso. Bom, nesse termo está decentemente e decorosamente. Traduzido ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, o acordo com a Bíblia, que o culto precisa ser um decoro, decência e ordem. Tranquilo quanto a isso? O culto tem que ser solene. Subtópico 3. O culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Sem santificação ninguém verá a Deus. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto, tal. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto. Isso é de uma vida de serviço a Deus. A igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta a esfera do culto. Então, falando o quê? Quando nós se apresentamos a cultuar a Deus, acho que na Igreja Católica, quando eles se reúnem ali no início da missa, logo ali no início das leituras, eles já têm uma parte de que o Senhor tenha piedade. Senhor, tem piedade de nós. Piedade, piedade, piedade. Por quê? Porque eles entendem-se que nesse momento, quando você está diante ali de cultuar a Deus, ou ali na missa, como na Igreja Católica, ou no culto pentecostal, Igreja Protestante, você já tem que se entrar com reverência a Deus e pedir perdão a Deus dos seus pecados, para você se apresentar nesse culto. Como diz, o culto ele é santo, Deus é santo. Lembra, não somos dignos de nada disso. Eu sou o santarrão. Não. Vai ter muita gente profanando o culto, vamos falar a verdade. Ficando no celular. Tá ali, mas
está vendo o culto como um show, não é uma cultuação a Deus. Se bem que isso também vem da parte também de muitos pastores que estão de cima do altar, né? Muitos deles também levanta, desce. É uma coisa complexa, né? Também não vamos ficar procurando problema. Sabemos que todos nós temos os nossos erros, pecados, eu também tenho. Vamos ali, vamos cultuar Deus. Você chega, se ajoelha, fala com Deus, busca Deus, procura glorificar o nome dele solene, com referência, porque ele é santo, majestoso, ele é rei, ele é digno de toda a honra e toda a glória. E ali você serve a Deus, você cultua a Deus. Não adianta a gente também ficar olhando para isso, tem igreja, tem não sei o que, como a própria revista fica fazendo referência, porque a igreja tal, né? Não estamos aqui para isso. Segundo tópico, o propósito do culto, glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus, celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos, Salmos 48:1. Assim, o culto é uma celebração que Deus é e pelo que ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico. Cristo é o centro dessa mensagem. E nunca antropocêntrico. Antro do ser humano. Não, a mensagem, o cristão é o centro disso. Vamos entrar em detalhe, mas você entendeu. Cristo é a esfera, lugar onde acontece o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, 1 Timóteo. E o eterno sumo sacerdote. Hebreus. Se Deus não é celebrado, então não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Então, se reunimos para cultuar, para glorificar a Deus, o Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, celebrar a expiação de Cristo, que Cristo ressuscitou por mim e por você, participar da ceia. Estamos ali para glorificar a Deus, agradecer tudo a Ele por tudo que Ele faz pela nossa vida. Então esse é o sentido. O sentido do culto não é antropocêntrico, o homem. Isso me incomoda, a gente vê muito isso em muitos lugares. O homem quer ser o centro da atenção. Muitas igrejas, assembleias estão se perdendo nisso, estão pagando pessoas para estar num culto. É meio contraditório isso, né? É um paradoxo, né? Se a revista falando isso, que pertence à CPAD, que pertence às igrejas da Assembleia, mas eles mesmos, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. O culto é para glorificar Deus, não é para acabar o culto e ficar vendendo livro e revista lá no fundo. Então o culto é assim, ou a gente enxerga a igreja, Deus habita em tempo feito por mão dos homens, ou nós somos a igreja de Cristo, ou não. Então nós temos que procurar de tal forma essa crença, né, quando estamos reunidos, tá bom? Porque a igreja protestante pentecostais não acredita muito nessas questões de santificação do objeto, do altar, da Bíblia, né? Isso é mais a igreja católica, faz mais referência sobre essas coisas. Mas, de fato, nós temos que glorificar a Deus, agradecer a Ele, glorificar o nome dEle, né? Tem gente que fica lá no culto, ficar conversando, fofocando, nada disso. Quando não se cultua a Deus? De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é ceia. Não era o culto que eles estavam fazendo. Não daquela maneira. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecer com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam e não glorificam a Deus. Não tem muito o que falar, falamos aqui sobre isso. Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação para a igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar edificação. O sentido é de algo que está sendo construído como uma parábola, casa edificada. Ele é muitas das vezes o contexto do culto. O fato mais claro é que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja, essa revelado no capítulo 14 de 1 de Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons da igreja para a edificação da igreja. Então, quando estamos cultuando a Deus, para edificar. Eu falo muito isso, aqui está falando sobre Coríntios, o apóstolo Paulo. Os dons espirituais não é para glorificar o homem, é para edificar a igreja. A profecia, a palavra, o dom de línguas, o dom de curar, de milagres. Então tudo isso é para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós, é o que a revista está ensinando esse trimestre. Cada um de nós que somos membros desse corpo. Então, quando nós se reunimos e glorificamos a Deus com os dons espirituais, que é a diversidade de dons ali na igreja, é para glorificar a Deus. Aí a revista vai fazer, né, uma ênfase aqui sobre que muitas pessoas se reunindo e não estão se edificando no culto. Tá, tudo bem. Mas vamos falar aqui sobre algo bom, vamos olhar para frente.
que quando nós reunimos é para edificar. Ali, a Bíblia fala que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Se você está ali em comunhão, está falando em línguas, está se edificando, né? Tem um louvor, tem uma oração, tem uma palavra. Então, tudo isso é para que fortalecer a igreja, o corpo de Cristo. Porque sabemos que a nossa luta, ela é nas hostes espirituais, como diz lá em Efésios capítulo 6, é contra as potestades malignas. Então nós se edificamos, se fortalecemos para isso. Para que todas as pessoas que adentrarem também a igreja é edificada. A pessoa seja transformada. Não é por mim, não é por você, é porque eu jejuo muito, porque eu oro muito, porque eu leio muito, porque eu sou estudado. Não, por Cristo. É dar lugar para que as manifestações do Espírito de Deus estejam na nossa igreja. Para que ela seja edificada, seja forte. Porque uma pessoa quando entra na igreja, ela está destruída, ela está desanimada. Ela quer ver na igreja o quê? Ela quer ver força, ela quer ver esperança, ela quer uma palavra. O Evangelho é a boa nova para a pessoa. Né? Terceiro tópico, a liturgia do culto. Sabemos que várias igrejas, cada uma tem a sua liturgia, né? A exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra de objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Então, está dizendo o quê? Os pentecostais, não, tudo que nós olhamos que acontece em determinado culto é a luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Só a Escritura, né? Que é a crença dos protestantes. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar o lugar, a premissa da dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja é responsável pela liturgia do culto. Deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez a exposição das Escrituras à base de seu ministério. Lucas 4, do 16 a 18. Vamos ler então? Vamos ver o que diz? Lucas 4, versículo 16 ao 18. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí vai fazer a leitura, né, sobre o livro de Isaías. O Senhor Jesus escrevendo sobre a liturgia do culto da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina instrução como da necessidade da igreja. Encontramos nesse modo o apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Dessa forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo expondo as Escrituras. Então, a exposição da Bíblia é o principal no culto. Não tem culto sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos lava, que nos revigora, é que vê a nossa fé, né? Que através do ouvir a palavra nós temos fé. O conhecimento da palavra nos aproxima cada vez mais de Cristo. Então tem a Bíblia, a exposição da Bíblia, da leitura da palavra é importante. Tem muitos pregadores, pessoas que vai lá ler um versículo e fica ali expondo várias situações em cima daquilo. Não, tem que ter Bíblia, tem que ter palavra de Deus. Tá? Adoração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo. A palavra salmo usada nesse texto traduz o grego psalmo e é uma referência ao inário, usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja referindo aos salmos de Davi. Não há dúvida que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere às cristãos cheios do Espírito Santo que se uniam para adorar a Deus. Então, temos que estar ali sugeridos, segundo o apóstolo Paulo, em salmos entusiásticos, louvando, glorificando a Deus. Os primeiros cristãos dos apóstolos referiam-se aos salmos de Davi. Então, leituras dos salmos. 3. O lugar da adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo, o lugar da adoração entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todos pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletivo e eloquente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos como resposta da percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz, exercitar os dons espirituais. Bom, aqui está falando sobre
a questões pentecostais. Eles têm. Não quer dizer que isso é uma norma, é uma liturgia para todas as igrejas. Nós pentecostais, muitas pessoas têm o costume de gritar, de se expor mais, né? Vamos dizer assim, movimentar o corpo, tal, mas isso é uma forma da igreja, que a igreja acredita. Isso não quer dizer que é uma norma para todas, que as igrejas que não faz dessa forma está errado, nada disso, tá bom? Vamos dar um exemplo, a igreja de congregação cristã. Os instrumentos, a maioria é de sopro, então não tem negócio de bateria, violão, guitarra, não, tudo bem, louvado seja Deus, é a forma que eles acreditam que se deve louvar a Deus na igreja deles. Tá? Não quer dizer que está certo, está errado. É a forma e eles acreditam que estão cultuando a Deus. Então, a forma é que a igreja cultua a Deus. Em santificação, em reverência a Deus, porque Ele é rei, cheio de glória e majestade. Devemos apresentar um culto com a exposição da palavra de Deus, de salmos, de cantos, de hino. Então, é uma forma solene. Quando estamos para cultuar e fomos para a igreja, devemos ir pronto para cultuar, ou já fala culto, um culto ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.